A gente produziu uma reportagem sobre a cobertura da acústica em Porto Alegre, a visão da reportagem, resgatando a história como ela foi contada nos 97,7, com todas as dificuldades de acesso aos locais que a gente tinha, porque também estava vivendo a enchente, com depoimentos marcantes das pessoas que estavam sendo resgatadas. A gente mostrou também, traz nessa matéria, ilustra com uma rodoviária improvisada que atingiu diretamente moradores da Zona Sul, e também o interessante, a gente vai dar um spoiler aqui, logo na abertura, a projeção que faziam as autoridades, uma delas o prefeito Sebastião Melo, e praticamente, a gente pode dizer em primeira mão, na Rádio Acústica FM, no Jornal da Acústica. O Diego deve estar lembrado, ele dizia, olha, a enchente vai superar de 1941. E a gente ficou atônito, né? E aí, a de 41 foram 4,76 metros, e ali a Acústica era uma das primeiras rádios que dava mais atenção a Porto Alegre, porque o foco, Gil, naquele momento, estava na região dos vales, que mais uma vez era atingida, porque a enchente começa em 27 de abril, e ela chega em Porto Alegre no dia 1º, então já são quase 6 meses da maior tragédia climática da capital. E a reportagem da Acústica FM, ela mostra a cobertura, a nossa cobertura em loco, no local onde acontecem os fatos, com os relatos e cobrando as autoridades. Mas não é só isso nessa reportagem, uma reportagem de 20 minutos de fôlego, que a gente recupera a história contada no microfone da Acústica, mas também projeta o futuro da cidade, com a questão do sistema anti-cheias, ouvindo especialistas e ouvindo o DEMAI novamente sobre essa situação. É uma matéria que é importante a gente fazer para resgatar a história, mas também para tentar superar, né? Porque, Gil, sempre quando chove aqui em Porto Alegre, a gente já fica apreensivo. E resgatar e ouvir essas histórias novamente foi um trabalho bastante difícil, mas é importante para um registro histórico, essa cobertura de uma rádio que transmite para o centro-sul do estado, com muita competência, tendo um repórter em Porto Alegre, uma sucursal aqui na capital, para contar a história da nossa versão, né, dos fatos, nossa interpretação dos fatos, que é isso, que é uma reportagem. Bom, vamos acompanhar então. O Clima Tempo, né, falou comigo agora há pouco, e a tendência é que a gente supere o próprio enchente de 41, ou seja, dizendo que nós podemos ter mais de 4 metros de altura aqui no Guaíba, seja lá nas ilhas, seja aqui do cais. Insisto, pessoal, será pior do que qualquer enchente que vocês já tenham visto aqui no município. Será pior do que a pior enchente já registrada, que é a de 1941. Cena de guerra. Cena de guerra. Foi meu filho morto ontem, mas Deus não quis, tá? O jet virou comigo e meu filho nas correntezas, fui parar no meio do banhado, só que eu sou ilheira, subi nadar e peguei meu filho. Porto Alegre, 2 de maio de 2024. O prefeito Sebastião Melo e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já projetavam que a enchente na capital iria superar a de 1941, até então a maior da história do município. No entanto, mal sabiam as autoridades que em menos de 2 dias, vários pontos do município serviriam de apoio para o resgate de moradores. A reportagem da Acústica FM acompanhou em loco, por meio do correspondente Ayrton Lemos, a invasão das águas na cidade e registrou para todo o Centro-Sul, região de cobertura da emissora, o maior desastre climático que os porto-alegrenses viveram. Esta reportagem resgata como a história foi contada nos 97,7 no FM e na segunda parte traz a análise de especialistas sobre o que aconteceu e aponta medidas que devem ser tomadas para evitar uma nova catástrofe. A enchente no Rio Grande do Sul começou no dia 27 de abril de 2024, com chuvas fortes na região dos vales.
Em razão desse cenário, os veículos de imprensa concentraram um foco nesses locais em um primeiro momento da cobertura. Como são interligadas, as águas das bacias chegaram ao Guaíba, em Porto Alegre, inundando o município e tirando famílias de casa. A Acústica FM, em 3 de maio, acompanhava no programa Primeira Hora o começo da inundação no centro da cidade. A reportagem da Acústica FM acompanha em loco a situação de calamidade pública em Porto Alegre, aqui na região central da capital. A gente nota que neste momento aqui as águas começam a chegar, a inundar parte do centro da capital, nas imediações do Tribunal de Contas do Estado, isso em razão da casa de bombas do portão número 3, que se rompeu ao longo da manhã desta sexta-feira. O trânsito está sendo regulado pela EPTC, a situação é de calamidade pública aqui, a água forma uma espécie de rio. O Guaíba ultrapassava a marca histórica de 1941, de 4 metros e 76 centímetros, e alcança o nível inédito de 4 metros e 77. O volume causou alagamento em diversos bairros da capital gaúcha. À medida em que a água do Guaíba ia avançando sobre os bairros da capital, os resgates de pessoas começaram a ser realizados, com integrantes da segurança pública e da sociedade civil, que se juntou às autoridades para salvar vidas, como registrou a Acústica no programa Esquina Democrática. Nós vamos agora até a Orla do Guaíba. Lá está o Ayrton Lemos e nos traz mais informações. Alô, Ayrton. Roberto, eu falo ao vivo aqui da Orla do Guaíba, da usina do gasômetro, onde famílias estão sendo resgatadas. Há uma operação entre as forças da segurança pública, até agentes da Polícia Federal, e ajudando nesse trabalho entre essas forças, resgatando famílias que estão, as suas casas estão submersas à água na região das ilhas, do bairro Arquipélago, aqui na capital. Qual o seu nome? Viviana. Você está esperando familiar aqui? Qual é a região? Estou só esperando meu esposo, é da Ilha da Pintada. E como é que é os relatos de lá? Como é que está a situação? Cena de guerra. Cena de guerra. Foi meu filho morto ontem, mas Deus não quis, tá? O jet virou comigo e meu filho nas correntezas, fui parar no meio do banhado, só que eu sou ilheira, eu subi nadar e peguei meu filho. Na sequência, o prefeito Sebastião Melo, em entrevista coletiva, pedia para que a população evitasse sair de casa. Sábado e domingo, não saiam. Fique com o seu carro em casa. Deixa as ruas ali, porque o caminhão da Serra vai passar, o caminhão do DEMAI vai passar, o caminhão da Defesa Civil vai chegar, o caminhão que leva a pedra vai passar. Ou seja, nós vamos estar salvando vidas com a cidade mais tranquila. Então, quem pode ficar em casa, fique em casa. Ainda em 4 de maio, a inundação atingiu o Hospital Mãe de Deus e causava um grande transtorno também na área da saúde. A gente não consegue acessar o Hospital Mãe de Deus, que está inundado. As águas do Guaíba chegaram até o hospital, pacientes estão sendo retirados com o auxílio do Exército, com apoio do SAMU e também aqui de planos particulares, pacientes em estado grave. Informação que a gente apurou agora há pouco, aqui ao chegar ao local, e a situação é essa. O nível do Guaíba vai avançando, já bateu a marca dos 5 metros e 16 centímetros e preocupa as autoridades. O Guaíba continuou subindo. Na manhã de 6 de maio, chega à marca de 5 metros e 33 centímetros, sem dar sinais de recuo. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, já havia sido fechado por tempo indeterminado. À época, a CEO da Fraport no Brasil, Andrea Paul, ameaçava devolver a concessão caso não houvesse injeção de dinheiro da União nas obras de reconstrução do terminal aeroportuário. E se não recebemos dinheiro, não quero negativo, mas qual é nossa possibilidade de devolvermos a concessão? Dias após, o nível do Guaíba na capital gaúcha baixava 20 centímetros em 24 horas. No entanto, ocorre um revés. Nova frente fria chega ao estado, derruba as temperaturas e causa mais chuvas, ventos fortes, além de raios e trovoadas. Porto Alegre colapsa. 85% da população estava sem água e luz. Os abrigos viram a moradia de muitas pessoas que ficaram sem casas.
Meu nome é Caroline Paloma, eu moro ali na região da Ilha Grande dos Marinheiros. E a gente saiu de casa, a água estava entrando, né? E a gente teve que sair caminhando até um pedaço. Conseguimos resgate de barco com os próprios moradores, porque a Defesa Civil a gente ligava, ninguém conseguiu nos tirar de lá. Só falavam que estavam indo e não vinham nunca. Foi os moradores, um ajudando o outro mesmo a conseguir sair de lá. E os meus cachorros, ficou 3 cachorros, um gato. Daí no outro dia meu marido foi, a água já estava até tampando o telhado. Sorte que os animais conseguiram sair de casa e ele conseguiu pegar no... Tava em cima do caminhão do vizinho, meu gatinho também estava no telhado. Ele conseguiu resgatar, mas a casa a gente perdeu tudo. Muitas pessoas perderam tudo mesmo. E aí vocês estão em abrigo aqui? Todas, né? Das ilhas todas. A casa tampou tudo. E vocês estão em abrigo agora? Sim, aqui? a gente está no abrigo ali, E como é que tá chegando a comida para vocês? Vocês têm acesso à água? Como é que tá essa situação aqui na academia? A alimentação, higiene, a gente está chegando para nós, mas a água está muito escassa. Eles estão controlando muito, estão dando um copo para cada um de água, para as crianças também. Banho, a minha filha está fazendo aniversário hoje, ela está desde ontem sem tomar banho. Eu consegui pegar um galão ali adiante de água, ali no posto de gasolina, para dar um banho nela decente, porque ela está fazendo 7 anos, nem banho eu tinha dado na minha filha ainda. Tá muito ruim a situação dos banheiros também. Como a enchente atingiu pontos vitais da cidade, a rodoviária teve que ser improvisada. Um corredor humanitário foi criado após a passarela na região ser derrubada por determinação do prefeito. Passageiros da zona sul do estado relataram no microfone da Acústica a agonia de não conseguir sair de Porto Alegre e vibraram com a possibilidade de visitar os familiares com a abertura parcial de linhas intermunicipais no terminal Antônio de Carvalho. Ana, queria que tu relatasse a tua situação. Tá buscando ônibus aqui para ir para a região também? Nós estamos presos aqui já faz uma semana, né? Que eu vim buscar meu esposo no hospital. E a ponte do Guaíba foi fechada 30 minutos depois que eu cheguei aqui. E nós estamos sempre acompanhando, tentando encontrar uma maneira de voltar para Pelotas. E hoje de manhã a gente recebeu notícia de que a gente poderia voltar pelos ônibus da Ouro e Prata por Bagé, que nós temos familiares lá. Então hoje nós vamos a Bagé e de Bagé nós vamos tentar voltar para Pelotas, porque não tem nenhum ônibus direto que vá para Pelotas. A gente até cogitou São José do Norte, mas a balsa lá tá bem complicado, tá bem cheia e tá bem instável, né? Então a gente também não quer se arriscar sem necessidade indo por São José do Norte. E aí hoje nós vamos em direção a Bagé e tentar voltar para Pelotas amanhã. E o seu filhinho tá lá, o filhinho de você? Meu filho de 11 meses, agora dia 22, ele faz 1 ano. Meu esposo tá há 30 dias sem ver ele, porque ele tava no hospital. Eu tô há 1 semana sem ver ele. E ontem nós recebemos um vídeo dele dando os primeiros passinhos com os avós. Então a gente está bem ansioso para voltar. Após a destruição de casas e comércios pela cheia do Guaíba, moradores de Porto Alegre começaram a conviver com os impactos da enchente e buscavam reconstruir lares e negócios. O comerciante Brian lutava para reerguer o estabelecimento que serve lanches na Praça 15, nas imediações do mercado público, mas mesmo assim demonstrava solidariedade em meio ao caos. Foi bastante comida fora. Mais fácil dá, mas quando chegou já tava aqui dentro da banca. Já. Chegou muito rápido, né? Principalmente quando estourou ali o portão 3 ali, né? Daí... É que na real saiu primeiro pro chão, né? Tô dentro da minha banca, baixo da banca. Subiu tudo. Quando eu tempo só rodando, eu vou levantar o freezer, o Orvinho tava dentro da banca. Meu irmão de jardim botânico, ali a parte alta, ali fora. Meu irmão já mora ali perto da Restinga já. Eu baixei a cabeça pra trabalhar agora de novo. Eu mesmo tirei 5, tem 5 mil morando lá na minha casa. Quando Porto Alegre já dava sinais de que já passava para a etapa de reconstrução, um duro golpe atinge a capital mais uma vez. Em 23 de maio, volta a chover forte. Bueiros entupidos e bombas de drenagem com um defeito pioram o quadro. Durante entrevista coletiva em resposta à reportagem da Acústica FM, o prefeito Melo admitiu o problema, mas dividiu responsabilidades com a população. Cidade limpa é aquela que ninguém suja, né? Então, a maioria esmagadora, a totalidade dos bueiros sujos é porque se colocou o lixo indevidamente na rua. Então, eu queria mais uma vez, no momento dramático da cidade, apelar que não só em épocas de cheia, mas que não se coloque lixo na rua, e especialmente nos bueiros. Então, isso é um problema, correto? Mas tem rotina de limpeza? Tem rotina de limpeza. Talvez o suficiente, talvez tenha que aumentar. Nós estamos falando de 3.200 quilômetros de vias públicas em cidade de Porto Alegre. Claro que
nem todas, por exemplo, na área rural não tem isso, mas é uma quantidade enorme do lami ao sarandi, né, do sarandi às ilhas. Então, é um tema sempre muito atento na gestão da cidade. Mas tem problemas, sim, de bueiros. Tá? Muitos bueiros que têm entupido, tá? Porque os lixos chegam. Uma sensação de alívio chegou pela primeira vez no começo de junho para a população que já estava esgotada pela enchente. O mau tempo não havia dado trégua. O nível do Guaíba atinge a marca de 3 metros e 57 centímetros, abaixo da cota de inundação. Dias após, o mercado público começa a renascer. O coração da cidade ficou inundado por 40 dias. E ao meu lado aqui está o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público, o Rafael Sartori, que é proprietário também de um açougue tradicional que a gente passou aqui na frente agora há pouco. Falar com o Rafael Sartori. Rafael, esse momento é importante. É uma retomada parcial de algumas lojas, ainda estão na parte da reconstrução, da limpeza. O que representa esse dia para vocês que têm esse espaço aqui dentro do mercado público? Com certeza, é o primeiro degrau aí rumo a toda a escadaria que tem aí pra gente se desbravar, né? Hoje é um dia muito especial, é um dia muito esperançoso e por mais que sejam poucos estabelecimentos que estão preparados aí para atender a população, eu tenho certeza que tá todo mundo morrendo de saudade de fazer o que mais gosta. O problema dos bueiros entupidos iria se repetir ainda em junho deste ano, em uma das regiões mais atingidas da cidade, a Zona Norte. Bairros como Sarandi voltaram a sofrer alagamentos, assim como o 4º Distrito. A reportagem da Acústica FM circula por Porto Alegre, atingida novamente pelas fortes chuvas. Choveu cerca de 50 milímetros durante essa madrugada e regiões aqui próximas do 4º Distrito. A gente está na região do 4º Distrito agora e a gente vê partes com alagamentos aqui em frente ao DC Shopping, perto do Instituto Caldeira. Aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Muito lixo ainda acumulado em alguns locais. A gente circulou pela cidade e na Zona Norte, ali na Avenida Cairu, muita água também. As bocas de lobo não deram conta, muito entulho ainda nessas regiões e a chuva foi torrencial aqui em Porto Alegre, agora garoa aqui na capital, e a reportagem da Acústica FM segue circulando por Porto Alegre. Aos poucos, Porto Alegre começa a retomar uma vida mais próxima do normal. No entanto, alguns desafios vieram à tona após a enchente de maio. Nesta segunda parte da reportagem, a Acústica FM ouve especialistas sobre o tema. Talvez a maior colaboração que o PH teve durante a emergência foi conseguir, com pelo menos 2 dias de antecedência, definir que a cota ia superar os 5 metros, a cota do Guaíba. Fundado em 1953, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS é referência em toda a América Latina na área de recursos hídricos. Na enchente, não só ajudou a entender as causas e consequências do desastre climático, mas também serviu de guia para a população, ao ser ouvido pela mídia de todo o país. Mas o que esperar do futuro na proteção de cheias da capital? Para o doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental, Fernando Dornelles, professor no Instituto, é necessário, em um primeiro momento, dividir as ações em emergenciais e a longo prazo. A gente não sabe o que é o nosso futuro daqui a 1 mês, 2 meses para frente. Então a gente tem que dividir nessas 2 atividades. Uma que é emergencial, a gente viu todos os pontos onde o sistema falhou e a gente tem que, de forma emergencial, conseguir, no prenúncio aí de um outro desastre desse, a gente conseguir emergencialmente evitar a inundação da cidade nesses pontos. Na metade de maio deste ano, um manifesto assinado por especialistas defendeu a recriação do Departamento de Esgotos Pluviais
sociais como uma das medidas essenciais para o enfrentamento de futuras enchentes em Porto Alegre. A extinção do departamento foi proposta pelo ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e aprovada pela Câmara de Vereadores em 2017. O engenheiro Vicente Halber, ex-diretor do DEP, afirma que a estrutura criada ainda na década de 70 seria crucial na prevenção de inundações em Porto Alegre. O DEP existindo, ele faria com que nós não tivéssemos sequer 10% da inundação que tivemos em Porto Alegre. Sua extinção foi feita porque lá havia corrupção. Ora, onde há corrupção, corrupção é um crime e você deve combater esse crime. Agora foram descobertas corrupções dentro do DEMAI e da Secretaria da Educação. Então, se esta fosse a lógica, esses dois órgãos também deveriam ter sido extintos. O DEP foi criado em 1973, veja bem, há mais de 50 anos, quando se verificou a necessidade de se fazer a manutenção do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, que naquele momento estava sendo implementado, para fazer toda a construção e manutenção do sistema de drenagem de Porto Alegre. Porto Alegre tem 40% da sua área inundada. Halber acrescenta que houve falha na manutenção do sistema de proteção contra cheias da capital. O sistema não tem a proteção nas comportas e nas casas de bombas desde 2020. Ou seja, há 4 anos, as mais elementares da manutenção não tem sido feita. Durante a enchente, o DEMAI ficou popular nas redes sociais, mas à medida que o tempo passava, a realidade pressionava o departamento por soluções. Na linha de frente, o diretor-geral da autarquia, Maurício Loss, nega que houve falhas de manutenção no sistema anti-cheias. O problema não foi tanto o sistema de fechamento e de vedação, mas sim a estrutura da comporta que não aguentou a força da água, né? Isso é um ponto. Muito se fala também de manutenção de casas de bombas, né? Nós temos, por exemplo, um arquivo aqui da Bomba Sinos, que é a empresa terceirizada, que presta serviço há anos para o DEMAI, um arquivo de 13.496 páginas que mostra toda e qualquer manutenção que as casas de bomba sofrem, desde a troca de um parafuso até a troca de um motor, de uma bomba. Né? Então, a gente está muito tranquilo. O grande problema, Ayrton, é que esse processo, né, toda essa enchente, foi muito perto de um processo eleitoral, né? E aí se misturou muitas coisas. Nessa terça-feira foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre a prorrogação do estado de calamidade pública em decorrência da enchente histórica de maio deste ano. O texto, assinado pelo prefeito Sebastião Melo, determina a extensão da vigência do decreto de 2 de maio de 2024 até 30 de junho de 2025. A decisão tem como base uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional e busca dar continuidade às ações emergenciais e de recuperação para amenizar os danos causados pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos.